Vamos de imediato. Abram as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 5. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Livro de Lucas, no capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para o arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele estava admirado em todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinha feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Senta glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, antes de começar a falar da palavra de Deus, eu quero dizer para vocês que hoje a gente vai falar sobre encontros com Deus, sobre encontros de Jesus. A gente vai fazer aqui ao longo de alguns domingos uma série de pregações. Uma série de pregações que a gente vai estar falando nos próximos 4 ou 5 domingos sobre encontros com Jesus. Então vocês vão ouvir falar nos próximos domingos sobre a importância da gente ter um encontro com Jesus. O que acontece quando nós temos um encontro com Jesus? O que muda na nossa vida? Então eu quero encorajar vocês a convidar nos próximos domingos mais pessoas, convidar seus amigos. A gente está compartilhando também no Facebook, depois você pode já compartilhar, porque é muito importante a gente entender qual o real significado de ter um encontro com Jesus. Amém? Amém. Irmãos, essa palavra que a gente leu, essa parte da Bíblia de Pedro conta esse momento em que Pedro teve um encontro com Jesus. Pedro, ele era pescador, como todos nós sabemos, e ele pegou nessa noite onde ele precisava pescar muitos peixes, e ele foi para o mar. E quem é pescador sabe, estou não muito, mas o pessoal diz que normalmente pescar à noite é melhor que o dia, né? De repente, porque pega os peixes mais cansados, talvez fica mais fácil. Eu não entendo muito de pescaria, então, mas o pessoal normalmente diz que pescar à noite é melhor. Aí Pedro, ele era um pescador experiente, entendia tudo sobre o mar, ele entendia tudo sobre a água, ele sabia como pescar. Aí ele está lá com seus sócios a noite toda, joga a rede, puxa a rede e nada. Noite toda, joga de um lado, joga para o outro, até chegar a amanhecer, e eles viram que não tinham pego nada. Então passaram a noite trabalhando e passaram por aquele momento frustrados. E quando eles estão se aproximando perto da beira do lago, né, no livro de Lucas é interessante
desse lugar onde eles estão como um lago, né? Mas outras passagens vão tratar como o mar da Galileia, onde eles estavam pescando, né? Lucas, como ele tinha um estilo de escrita diferente, ele descreve aquele mar como um lago por causa do tamanho. Então era uma parte menor do mar da Galileia ali. Só que quando eles estão se aproximando da beira do mar, na beira daquele lago, eles viram uma pequena multidão. E aquela multidão está lá, como diz a palavra de Deus, se apertando ali, tentando ouvir os ensinamentos de Jesus. Aí Jesus, de repente, como ele estava naquele lugar, no mesmo plano deles, Jesus estava falando e as pessoas não estavam entendendo. Aí Jesus olha aqueles barcos e diz assim para eles: olha, presta teu barco para eu usar como altar, para eu ficar um pouco mais alto, para as pessoas me entenderem melhor. E Jesus vai lá. E a gente sabe a história, né? Irmãos, o que eu quero trazer para vocês? Pedro, ele passou a noite toda trabalhando e chegou de manhã aquela frustração de não ter um sucesso. Quantas vezes na nossa vida a gente passa por situações onde a gente luta e é uma noite sofrendo, e são semanas, e são meses, talvez anos, jogando a rede e puxando. Quando a gente acha que pegou alguma coisa, a nossa rede está vazia. Quantas vezes a gente vai lá, trabalha duro e parece que não está tendo sucesso naquilo que a gente tenta, por mais experiente que a gente seja. Muitas vezes até a gente pensa que por causa da nossa experiência, da nossa esperteza, do nosso conhecimento, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Talvez Pedro pensava assim, porque era pescador experiente, sabia que ele podia tentar pescar e ia conseguir. Só que essa palavra nos mostra que a experiência de Pedro não foi suficiente para ele ter sucesso. Aí chega Jesus e pede para ele um barco emprestado. Pedro, me empresta o teu barco. De repente ele deve ter falado assim: eu sei que vocês estão cansados, sei que talvez vocês estão até desanimados, mas fala assim: deixa eu usar o teu barco. No livro de Marcos, no capítulo 4, nos conta a história onde Jesus ensina sobre a semeadura, né, sobre como semear em terra boa. Isso no livro de Marcos. E a gente olhando para essa palavra aqui, nos lembra isso, porque quando Jesus ele pede o barco de Pedro para ele ensinar o povo, Jesus ali começa a semear na vida de Pedro. Jesus larga a semente na terra boa. E Pedro, quando ele aceita, quando ele empresta o barco dele para Jesus, Pedro também ali, ele começa a semear na vida dele. Muitas vezes a gente quer os milagres, a gente quer a multiplicação na nossa vida, a gente quer as bênçãos, só que às vezes a gente não quer semear. E quando Pedro ele está ali, ele entrega o barco dele para Jesus ensinar as pessoas, ali Pedro está semeando. Como que Jesus ensinou lá no livro de Marcos, no capítulo 4, né? Sobre a semente que cai na terra boa, que ela floresce, cresce e dá frutos. Essa palavra nos mostra que quando eles entregam aquele barco, eles estão semeando, mas eles não sabiam do milagre que ia acontecer. Ali, assim como aquelas pessoas que estavam na beira do rio, ouvindo as palavras de Jesus, Pedro também estava dentro do barco ouvindo as palavras de Jesus. Isso também nos mostra a sequência que muitas vezes a gente precisa entender para ver os milagres acontecerem na nossa vida. A gente esteve lá, chegou, conheceu Jesus. Jesus teve que te conhecer. Agora eu quero milagre. Agora eu quero prosperidade. Agora eu quero que você multiplique. Mas Jesus está dizendo assim: ó, calma, tu trabalhou a noite toda, tu está cansado, tu está exausto, tu não conseguiu nada. Senta um pouquinho e escuta as minhas palavras. Naquele momento Jesus ensina a multidão. Naquele momento Jesus vai lá e ministra sobre eles, fala sobre a vida deles. E
Pedro, que passou a noite toda pescando, estava lá escutando também as palavras de Jesus. E quando Jesus termina essas palavras, termina de falar com a multidão, ele chega para Pedro e diz: Pedro, agora me pega o barco, leva para o lugar mais fundo. Pedro olha para ele e diz: mas mestre, a gente pescou a noite toda. De repente questionou o mestre: eu sou um pescador experiente, eu já fiz isso a noite toda, por que tu acha que agora de manhã eu vou conseguir pescar alguma coisa? Quantas vezes de repente você ouviu a voz de Deus falando para você: vai para um lado diferente, joga a rede em outro lugar? E talvez você deve ter pensado assim: não, mas eu sou bom no que eu faço, eu sou experiente no que eu faço, eu sempre fiz dessa maneira e deu certo. Então você fica lá insistindo, só que não dá certo. Aí vem Jesus e diz assim: olha, joga a rede do outro lado, vai um pouco mais fundo. Jesus olha e diz para Pedro: Pedro, tu precisa ir um pouco mais fundo. Sabe que aqui, quando a gente está se falando de ter um encontro com Jesus, a gente precisa entender que quando a gente tem um encontro com Deus, algumas coisas mudam na nossa vida. Quando a gente fala de ter um encontro, não é simplesmente conhecer: oi Jesus, tudo bem? Como é que tu tá? Ok, tchau, e deu. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele chegou, olhou para Pedro e disse assim: Pedro, eu vou subir no teu barco. Pedro disse assim: ok Jesus, pode subir no meu barco. Quando Jesus conhece, quer ter um encontro com nós, a primeira coisa que ele diz para você é: fulano, eu quero subir no teu barco. Aí Jesus está nessa noite dizendo para você: eu posso usar o teu barco? Será que eu posso usar o teu barco como um lugar para pregar o meu evangelho? Será que eu posso usar a tua vida para ensinar as outras pessoas? Será que eu posso usar aquilo que tu tem para espalhar as boas novas de salvação? Quando Pedro tem esse encontro com Jesus, a primeira coisa que Jesus fala assim: ó, Pedro, eu quero te usar, eu quero usar o que tu tem, e a única coisa que tu vai ter que ficar é sentado aqui aprendendo. Senta, enquanto eu ensino os outros, tu vai aprendendo também. Primeira coisa que a gente percebe de um encontro com Jesus é que Jesus, ele não chega dizendo assim: ó, agora tu vai mudar de vida completamente de primeira. Não, a gente começa a ver que Jesus, quando tem um encontro com alguém, ele começa ensinando, ele começa mostrando o caminho, ele começa a falar: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus começa dizendo com palavras mansas: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus começa dizendo assim, ó, que vocês vão ter problemas, mas tenham fé em mim, porque eu venci todas as suas lutas. Quando nós temos um encontro com Jesus, ele começa nos ensinando, ele começa nos apontando o caminho, ele começa dizendo assim: olha, tu precisa te aprofundar um pouco mais, tu precisa jogar tua rede mais lá no fundo, parar de pescar no raso, parar de jogar, sabe, as redes perto da areia, se aprofundar, conhecer mais de Jesus, conhecer mais da palavra de Deus. Depois que Jesus já ensinou, ele olha para Pedro e diz: Pedro, vamos lá aqui, agora tu vai pescar do meu jeito, agora tu vai fazer as coisas do meu jeito. Pedro deve ter pensado assim: ah, mas eu, pescador experiente, quantas vezes a gente lê a palavra de Deus, muitas vezes começa em casa ali, pesquisar sobre a palavra de Deus, está lendo, e Deus começa a falar no coração que, olha, tu tem que fazer diferente, tu quer ter resultado diferente, tu tem que fazer algo diferente. Aí você pensa assim: ó, não, Deus, eu sempre fiz isso do meu jeito, eu sempre fiz do mesmo jeito. E muitas vezes a gente vê pessoas que não estão tendo o resultado grande, que não tem aquela vitória, aquele milagre grande nas suas vidas, porque estão repetindo sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos pecados,
sempre as mesmas falhas, sempre caminhando até ali, sempre jogando suas redes no raso, sempre fazendo as mesmas coisas. Mas quando Jesus diz assim: olha, muda a tua direção, joga a tua rede lá no fundo, vai mais adiante. Quando nós temos um encontro com Jesus, Ele vem para mudar a nossa vida. Ele não vem simplesmente para chegar e dizer assim: ó, vou melhorar a tua vida um pouquinho. Não, Jesus vem para mudar, para virar de ponta cabeça, para pegar tudo aquilo que você acha que é certo e falar assim: ó, até agora você fez tudo errado. Você tem que pegar, para, escuta e começa a fazer as coisas do mesmo jeito. Começa a fazer as coisas do jeito de Deus. Começa a fazer as coisas do jeito que Jesus ensinou. Quando a gente ouve as palavras de Jesus, e as palavras de Jesus, às vezes eu não entendo por que a gente não começa logo a colocar em prática, logo a decorar, porque são sempre as mesmas. A gente sempre vê Jesus falando: muda de vida, joga a rede um pouquinho mais. Sabe que vai vencer, vai ter dor, mas eu já venci por vocês. Jesus, Ele várias vezes repete, a palavra de Deus várias vezes repete: seja forte, seja corajoso, tenham fé, tenham ânimo, não desanimem, não tenham medo. Mas todo dia tem gente acordando, desesperado, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, desesperado, com medo, pensando assim: ah, meu Deus, o que vai ser de mim? Nós temos que começar a aprender a viver os milagres de Jesus na nossa vida, como a Bíblia nos ensina. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Viver todo dia um milagre, viver todo dia as bênçãos de Deus na minha vida. Eu não quero um milagre só um dia. Eu não quero que Deus venha ali na minha vida, que Jesus venha, me transforme, me mude, me dê um milagre e deu, a partir daquele dia eu esqueço Jesus. Não! Eu quero viver os milagres de Jesus todos os dias da minha vida. Eu quero ter um encontro com Jesus daqueles como Pedro teve. Como Pedro teve um encontro para mudar de vida. Não aqueles encontros, não aquela coisa que tu vem na igreja, tu diz que aceita Jesus, mas continua vivendo a tua vida da mesma maneira, continua fazendo as mesmas coisas, continua pescando daquele jeito que você pescava, e sempre naquele, vivendo, sabe, aquela coisa de pegar dois peixes, pegar pouco. A Bíblia nos promete muito mais, a palavra de Deus nos promete muitas bênçãos. Nós temos que entender que quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele vem e muda. E é interessante que aqui a gente falando de pesca, a palavra pescar no grego, eu estava lendo hoje, ela tem o significado de apanhar vivo, de pegar vivo. O pescador, quando ele lança a rede, ele não pega peixe morto, ele pega um peixe vivo. O pescador, quando ele puxa aquela rede, na maioria das vezes não vem só um tipo de peixe, vem vários tipos, né? Que nem quando o pessoal está tarrafiando em rio, vem lá 2, 3, às vezes até 4 ou mais tipos de peixe. Agora a gente imagina só, quando você está jogando a sua rede segundo a palavra de Jesus, jogando a sua rede onde Jesus manda jogar, fazendo do jeito que Jesus quer que você faça, aproveitando os milagres, as bênçãos, os ensinamentos de Jesus. A palavra que nos conta que quando eles seguiram a voz de Jesus, e quando Pedro falou: olha, Jesus, eu pesquei a noite toda, não apanhei nada, mas através da tua palavra eu vou lançar de novo. Através da tua palavra eu vou jogar essa rede, porque tu me pediu, porque tu está falando, eu vou fazer do jeito que tu está falando. Se é para fazer, vamos fazer do jeito que Jesus está ensinando. Se é para jogar rede, vamos jogar rede onde Ele está mandando. Se
Se é para eu fazer alguma coisa, eu tenho que dobrar meu joelho e perguntar a Deus o que eu faço, como eu faço. Porque quando nós fazemos algo sobre a palavra de Jesus, Ele nos abençoa. E o resultado disso foi que o barco de Pedro foi pequeno para tanta bênção. O barco de Pedro, ele foi pequeno para tanto peixe. E daí Pedro está lá desesperado, já apavorado com a quantidade de peixe, e começa a gritar para os sócios dele, para Tiago, para João, e chamam o outro barco, trazem o outro barco, pegam aquela rede, e como a palavra de Deus diz, eles encheram 2 barcos a ponto dos 2 barcos quase afundaram de tanto peixe. Isso porque ouviram e seguiram a palavra de Jesus. Isso porque eles semearam. Porque quando Jesus disse para eles assim, ó, Pedro, eu quero usar o teu barco. Pedro na mesma hora disse, sim, mestre, pode usar o teu barco. Aqui nos mostra que Jesus, ele tem esse pedido. E Ele, antes de te abençoar, antes de te dar um milagre, Ele quer ter um encontro, Ele quer te ensinar, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer usar a tua vida para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Ele quer usar a tua vida para anunciar as boas novas. Lá no versículo 10, diz assim, e assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro. E disse Jesus, não temas, de agora em diante, eu te farei pescadores de homens. Sabe o que a gente aprende com isso? O que a gente entende? Quando a gente tem um encontro com Jesus. E quando eu falo de encontro, eu digo para vocês, é encontro verdadeiro. Não aquele encontro, porque uma coisa é você vir, ter um encontro com Jesus e não mudar nada na sua vida. Não mudar nada na sua vida, sabe? Aquela coisa, quando às vezes as pessoas vêm, sabe, e dizem assim, olha, eu estou na igreja há 30 anos e eu nunca vi nada diferente. Eu estou ouvindo na igreja há 20 anos e eu nunca vi nada acontecer. Eu não sinto nada. Infelizmente eu tenho que te falar aqui, se você é esse tipo de pessoa que está na igreja há muito tempo, que ouve a palavra de Deus, nada na tua vida, você precisa rever os teus conceitos, você precisa rever, você precisa começar a pensar o que está de errado na minha vida, porque a palavra de Deus nos mostra que quando realmente a gente tem um encontro com Jesus, a coisa muda. A ponto de Pedro, um pescador experiente, dizer assim, ó, ok Jesus, eu vou largar tudo para te seguir. Ah, pastor, mas então tu está dizendo que eu tenho que abandonar tudo, tenho que abandonar meu emprego, eu tenho que largar todas as coisas, tenho que abandonar minha família para seguir Jesus? Não. Jesus só pediu para Pedro seguir ele depois que ele multiplicou sobre a vida de Pedro, depois que ele fez os milagres acontecer, depois que Pedro viu os milagres acontecendo na vida dele. Quando Pedro tem esse encontro com Jesus e ele vê a vida dele mudando, e ele vê que realmente Jesus, ele multiplica os nossos bens, ele multiplica aquilo, ele dá prosperidade, ele dá bênção, ele dá cura. Pedro diz assim, eu quero seguir esse Jesus. Jesus, toda vez que tu precisar de um barco, usa o meu. Jesus, toda vez que tu precisar anunciar a tua palavra para alguém, usa a minha vida. E é legal essa história de barco, essa história de encontros com Jesus, porque essa aqui foi a primeira vez que Pedro teve um encontro com Jesus. Foi a primeira vez que Pedro subiu no mesmo barco que Jesus. E quando Jesus estava no barco, isso é muito legal de ver, porque quando Jesus estava no barco, a primeira vez que Jesus sobe no barco com Pedro, ele vai lá e multiplica o número de peixes e faz aquela pesca milagrosa. E eles começam a ver o milagre acontecer. Mais lá adiante a gente vai ver que novamente Pedro está no barco com Jesus e Jesus acalma a tempestade. Aí está Pedro no barco de novo e Jesus diz, Pedro, se tu tem fé, anda sobre as águas.
temos esse encontro de dizer: Jesus, o meu barco é teu. Jesus pode subir no meu barco, pode comandar, pode escolher o lado que você vai, o lado que tu quer ir. Jesus, é teu, vai, faz. Jesus, ele começa a multiplicar os nossos empregos, a nossa vida começa a dar certo. Aí ele vem e acalma a tempestade. Aí ele vem e me faz andar sobre as águas. Os milagres de Jesus nos acompanham sempre quando ele está no nosso barco. Aleluia. Ele vem, ele muda a nossa vida, ele muda os nossos sonhos, ele muda nossas ambições, ele nos sustenta. Servimos a um Deus que nos sustenta. Imagina só você passar anos, uma noite, muito tempo frustrado, tentando realizar algo do seu jeito e não dá certo. Aí chega Jesus e diz para você assim, ó: para de fazer do teu jeito. Para de fazer do teu jeito, porque do teu jeito não dá certo. Do teu jeito você vai pegar e vai trabalhar a noite toda e no outro dia de manhã vai sentar na beira da praia e vai chorar. Do teu jeito, você vai tentar fazer e não vai conseguir pegar nada. Só que se você fizer do jeito que eu ensino na palavra de Deus, se você fizer do jeito que eu ordenar, você vai ver a sua rede cheia. Você vai ver a sua vida acontecendo. Você vai ver os milagres de Deus se multiplicando na tua vida. Pode glorificar Deus? Glória a Deus. No primeiro encontro que a gente está falando, chega Jesus na vida de alguns pescadores experientes que não tiveram sucesso. Aí Jesus vai lá e manda eles fazer a maneira. Talvez Pedro pode ter pensado assim, ó: quem é esse Jesus? Algumas pessoas dizem que ele é carpinteiro, outros dizem que ele é marceneiro, mas não diz que Pedro é um pescador, que Jesus era um pescador. Talvez Pedro pensou: esse cara não tem experiência nenhuma com pesca, mas ele é o Filho de Deus. Ele é o cara que faz os milagres. Ele é o Deus que quando entra na nossa vida transforma-nos. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. Você já teve esse encontro com Jesus? De repente, você pensando agora assim: será que o encontro que você teve com Deus realmente mudou a sua vida? Será que você já teve esse encontro de chegar e ver a sua rede cheia? Se você ainda não teve esse encontro, eu quero dizer para você que essa é a noite. Essa é a noite de você entregar a sua vida para Deus. Essa é a noite de você dizer assim: ó Deus, eu te dou o meu barco. Deus, pode subir no meu barco, pode subir na minha vida, pode tomar conta, pode me falar qual a direção que tu quer que eu siga. Essa é a noite para nós mudarmos de vida. Essa é a noite para nós ouvirmos a voz de Deus e agirmos segundo a sua voz. E agirmos segundo a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela nos dá vida. A palavra de Deus nos ensina, nos mostra o caminho correto. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa noite. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Essa noite é noite de começarmos a ter um encontro com Jesus. É noite de começarmos a trabalhar nisso. Mas, Jesus, eu quero te encontrar verdadeiramente. Jesus, eu quero verdadeiramente ter um encontro contigo. Eu quero ter um encontro daqueles de mudar de vida. Eu quero mudar minha vida, eu quero mudar os meus planos. Eu quero seguir de acordo com a tua palavra, com a tua vontade. Feche teus olhos agora, coloca a mão no teu coração. E peça para Deus. Se você quiser, pode até repetir essa oração comigo. Senhor Deus, nessa noite, ouvimos que quando temos um encontro contigo, nós mudamos de vida.
Eu quero, nessa noite, ter um encontro verdadeiro. Um encontro que mude a minha vida. Um encontro que me faça viver os teus milagres. Eu te peço em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nessa noite, Senhor Deus, nós temos uma igreja que clama, Senhor Deus, por viver os teus milagres. E queremos, Santo Deus, nessa noite, a partir de hoje, ter um encontro verdadeiro, ter um momento verdadeiro contigo, Senhor. Um encontro que mude a nossa vida, um encontro que mude o nosso sentimento, um encontro que faça os milagres acontecerem em minha vida. Senhor Jesus, queremos te entregar o nosso barco, queremos te entregar o nosso caminho e seguir as tuas palavras e os teus ensinamentos. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor.